Queria começar agradecendo aí, Sinfac, Abrafesc, colocar o senhor Hamilton de Brito Júnior em nome de todo o corpo diretivo aí, das associações, dos patrocinadores. O Sandro, que representa todas as pessoas que trabalham em prol das empresas de fomento comercial do estado de São Paulo. E todas as pessoas estão aqui, né? Estamos em quase 300 pessoas assistindo ao vivo. E as que vão se juntar a nós aí ao decorrer, né, dessa nosso papo aqui. Então, antes de tudo, agradecer vocês por estarem aqui, dar os parabéns para todos vocês, né? Afinal de contas, hoje é o dia do fomento, né? Uma celebração em prol de todos vocês. Falando um pouco rapidamente de mim aqui, meu nome é Bruno Cobb, todo mundo conhece por Cobb, que na minha geração furou um cano de Bruno, né? E, e eu já atendi, ó, tive o prazer de atender alguns clientes tão legais quanto o sindicato, a Abrafesc aqui. Me apresento como um facilitador de aprendizagem, né? Você fala, por que não como professor? Então, a frase do Paulo Freire, que eu gosto muito, né? Que ninguém educa ninguém, né? E ninguém educa a si mesmo. A gente se educa entre si, mediados pelo mundo. Então, eu facilito a aprendizagem, né? A minha e a de vocês, de algum jeito. Então, eu me apresento como orientador profissional, né? O que que é um orientador profissional? Eu brinco que é tipo um Waze profissional. Quando você está dirigindo para um lugar, o GPS recalcula a rota em cada curva ali. Eu ajudo você a evitar acidentes na sua carreira, evitar rua sem saída, ou que aquele atalho genial às vezes pode fazer você perder um pouco mais de tempo no trânsito. E essencialmente o que eu faço para muitos dos meus clientes é design de inovação, né? O que é um designer de inovação? Um designer de cadeiras faz cadeiras, um designer de inovação faz inovação. Então, quando alguém quer fazer alguma coisa de um jeito diferente, né, para ser mais eficaz, mais rápido, ou quer contornar algum obstáculo, é a mim que eles chamam. Também sou palestrante, tive a honra de estar com vocês lá no evento do ano passado. Foi muito divertido, foi muito legal. Muito obrigado a todo mundo que esteve por lá e avaliou. E eu brinco que palestrante é que nem cachorro, né? Eu sou apaixonado por cachorro, que a gente chega super animado, quer a atenção de todo mundo e fica esperando um carinho em forma de aplausos no final, né? Mas eu brinco que também fiquem tranquilos que essa palestra aqui vai ser igual o café que vocês estão tomando aí de manhãzinha, todo mundo tá junto ali. Vai ser forte o suficiente para manter vocês acordados e doce o bastante para vocês saírem felizes daqui, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho de ferramentas digitais e de ferramentas não digitais também, mas eu queria começar. Eu vi que está todo mundo com papel e caneta aí na mão. Se tiver com papel e caneta, preenche. Eu vou fazer umas perguntas e eu gostaria que você preenchesse com o seguinte: vão ser quatro perguntas. Não você guarda na sua cabeça o número, que você vai lembrar. Eu vou falar fazer uma pergunta aqui. Se não tiver nada a ver com você, você vai somar 0 pontos. Se tiver pouco a ver com você, você vai somar 5 pontos. Se tiver muito a ver com você, você vai somar 10 pontos, tá? Então, se não tiver nada a ver, não soma nada. Se tiver pouco a ver, 5 pontos. Se tiver muito a ver com você, vai ser 10 pontos, tá? Então, vamos lá. A primeira frase é a seguinte, ó. Eu não planejo detalhadamente a minha rotina, né? Se você não, e eu tô falando detalhadamente, né, com detalhes ali. Sabe mais ou menos, nossa, detalhadamente a minha rotina. Tem se tem nada a ver 0, pouco a ver 5, 10 se tiver muito a ver com você. Segunda frase, se a minha rotina inclui tarefas complexas, né? Aí se tiver muito a ver 10, pouco a ver 5, nada a ver 0. A terceira frase é: o meu dia é cheio de pequenos obstáculos, pequenas coisas que você tem que ir fazendo, né? Ou às vezes grandes obstáculos, no caso das tarefas complexas, né? Então, 0 nada, 5 pouco, 10 muito. E por último, às vezes eu levo mais tempo do que eu imaginava que eu levaria realizando uma tarefa. Se tiver nada a ver, 0, 5 ou 10 se tiver muito a ver. Por que eu estou trazendo essas perguntas para vocês, tá? Que teve um estudo, foi publicado em 2011. Vocês vão ver que a minha fala aqui para vocês, ela é cheia de QR Codes aqui na tela, vai passar para vocês os slides, vocês vão ter acesso aos QR Codes. Vocês vão ter muitas informações nesses QR Codes, incluindo algumas dessas que eu vou falar aqui para vocês. Teve um estudo que investigou as raízes neurobiológicas, que mostrou o que essa coisa que a gente adia as tarefas, né? Que ela é relacionada
há um déficit no pensamento racional de uma parte do nosso cérebro aqui, do córtex pré-frontal. E ela fez um estudo, ela chama Laura Rabin, do Brooklyn College. Ela avaliou 212 estudantes usando essas perguntas aqui que eu fiz para vocês, e de acordo com a escala clínica, né, mensuraram essas questões comportamentais. E então, quanto mais você pontuou nessa escala aí de 0, 5, 10, mais perto, né, desse bloqueio no córtex pré-frontal, o teu comportamento está condicionado. Isso não é um defeito cerebral, ele é comportamental. A gente consegue treinar para desfazer isso, né? O que isso acontece? Tem algumas pessoas que são procrastinadores e inveterados, a gente já vai falar dessa parte. E esse comportamento que a gente vê nas tarefas, ele é uma inabilidade de regular emoções, né? É como se a gente tivesse a parte dos prazeres do cérebro dominando a parte de longo prazo, né? E aí você fala assim, ah, beleza, mas quer dizer então que o problema não está relacionado com experiência? Quem é mais jovem tem isso, quem é menos experiente tem isso, quem é mais experiente tem menos? Não, né? Isso quer dizer que quanto mais tempo a pessoa fica numa mesma tarefa, mais desmotivada ela vai ficando. Isso foi o que a doutora descobriu no estudo dela. E esses maus hábitos também vão se entranhando, né, nos comportamentos da pessoa, e ele aumenta de acordo com a complexidade das tarefas acadêmicas. É como se fosse uma bola de neve. E aí tem uma boa notícia para quem tirou bastante pontos aí nas perguntas, que é o seguinte: pessoas mais inteligentes também tendem a ser mais afetados por esse problema. Né? Quem tem mais QI, as pessoas acabam tendo dificuldade de executar tarefas mais banais, que permeiam o nosso dia a dia aí, e muitas vezes essas tarefas banais e chatas são necessárias para a gente alcançar o que a gente quer, né? Então é muito comum pessoas com inteligência acima da média, mas que não vão para frente, não conseguem desencalacrar as tarefas do dia a dia, né? E uma coisa muito importante também a respeito disso é que as pessoas mais felizes e mais tranquilas, mais relaxadas, tinham uma chance maior de destravar esse comportamento, né? Teve um outro estudo que eu vou indicar para vocês também, de um cara que chama um psicólogo, que chama Dan Ariely, que é um professor de uma universidade americana que chama Duke. Ele resolveu testar com os próprios alunos, né? Essa estratégia, ele pegou 3 turmas de alunos, ele fez assim, ele deu para a primeira turma o direito de você escolher os prazos dos 3 trabalhos que você tem que entregar ao longo do ano. Para a segunda turma, ele fixou uma data final para entrega, mas quem terminasse antes não ganha ponto antes, né? E para a terceira turma não teve colher de chá. Eram 3 datas fixas e negociáveis. Adivinha quem procrastinou menos? Adivinha quem adiou menos a tarefa? Foi o terceiro grupo, né? Porque tem um consenso de que a gente funciona melhor quando a gente tem um input externo e uma punição clara. Então, e o estudo desse psicólogo ainda marcou que, além da nota baixa, os estudantes podiam perder dinheiro, né? Se tivessem a data reduzida, e aí a procrastinação seria menor ainda, né? E aí você pensa, como é que ficam essas tarefas, essas centenas de tarefas importantes que ainda não são urgentes, mas que a gente precisa para evoluir no dia a dia? As ferramentas digitais estão aí para ajudar a gente, né? Mas elas dependem muito de uma mudança de comportamento nossa. A gente precisa, às vezes, mudar o jeito de fazer as coisas para poder adotar essas ferramentas para elas entrarem no nosso dia a dia. A gente está acostumado a fazer as coisas de determinado jeito, por isso que eu estou falando sobre esse efeito conhecido aí como procrastinação. Muita gente pode não ter ouvido falar dessa palavra ainda, né? Mas essencialmente é uma palavra que vem do grego, que é a gente esperar por condições perfeitas para agir. Né? Falar, o legal, a parte ruim é que essas condições perfeitas nunca acontecem. Né? O Epíteto foi um filósofo grego, e ele tinha uma condição também que muita gente não sabe, que falou essa frase aqui, né? Mas ele tinha uma condição aqui que ele era escravo, ele passou a maior parte da vida dele como escravo. Então ele não tinha muito como adiar as tarefas dele. Por isso que ele falava bastante de combate à procrastinação, né? Ele falava, mas prazo é um negócio complicado.
E também tem outra coisa, né? A gente fala sempre que prazo perfeito é igual OVNI, né? A gente já ouviu falar, mas ninguém nunca viu de verdade. E eu adoro prazo também. Porque e especialmente a bagunça que eles fazem quando eles passam voando pela gente, assim. Os prazos ele tem essa coisa, mas ele é importante. E essa briga do ser humano com o prazo, ela é ancestral, né? Teve um outro poeta grego chamado Hesíodo, em 800 antes de Cristo, que já falava a respeito de não deixar o trabalho para amanhã, nem para depois de amanhã. Um senador romano chamado Cícero que também falou a respeito disso. E aí você fala, ah, mas isso aqui é uma coisa rara, ninguém faz. Não, 78% dos brasileiros procrastinam constantemente tarefas. Né? É só você lembrar da época do imposto de renda, que todo mundo deixa para a última hora. E aí, e tem um outro exemplo disso, quer dizer que de cada 10 pessoas, 8 delas têm o hábito de adiar tarefas que elas podiam tá fazendo. E tem um perfil que é o procrastinador crônico, que é um batalhão de quase 20 milhões de pessoas no Brasil. A gente chama a procrastinação de PROC. E as ferramentas digitais, elas vão ajudar a gente a combater esse comportamento. Né? O córtex pré-frontal ele está ligado à consciência, né? Que nos ajuda a pensar no futuro. E o sistema límbico, que está em conflito com ele, é o inconsciente, que só quer saber dos prazeres imediatos. Né? Isso foi o que permitiu que o Homo sapiens dominasse a Terra, né? O córtex pré-frontal. Só que desenvolver essa área do nosso cérebro fez com que a gente entrasse em conflito com essa outra área, que é a área básica, né? Que a gente pensa nas recompensas imediatas, e essas recompensas de longo prazo, que a gente não pensa tanto, também são boas. Né? O córtex pré-frontal é o que pensa, é o que nos dá prazer ao receber o sabor doce na boca, é o que impede a gente de, às vezes, ir fazer um exercício físico. Então, aquelas tarefas que a gente coloca na lista de início de ano, então, é ele que impede a gente de prestar atenção o que permitiu que a gente dominasse a Terra é o que impede a gente de fazer as tarefas de longo prazo. Isso é um comportamento, né? E ao mesmo tempo a gente teve a seleção natural do Darwin, que é quem adiava essas recompensas instantâneas em prol de um futuro melhor tinha uma vantagem competitiva em comparação com quem só buscava os prazeres imediatos. Né? A gente tinha capacidade de estocar comida para poder passar pelo inverno, perpetuou aí seus genes e os apressadinhos vão ficando pelo caminho. Né? Então é isso que a gente vai combater com as ferramentas digitais aqui. Por isso que adotar essas ferramentas e testá-las no seu dia faz muita diferença e vai fazer com que vocês possam ter uma performance melhor em cada uma das tarefas que vocês vão fazer por aqui. Falando um pouco das ferramentas digitais, você vai perguntar assim para mim, tá, mas as ferramentas digitais, elas ajudam mesmo? Tem certeza que elas ajudam nisso? Ajudam, né? A ciência está do nosso lado aqui de mais uma vez. Que quando a gente fala de incrementar a produtividade, né, a McKinsey, que é uma consultoria muito conhecida mundialmente, é onde os investidores vão pesquisar para saber se eles vão investir ou não, fala que com a colaboração de ferramentas digitais, a gente tem o potencial de aumentar a nossa produtividade em média de 20 a 30%. Então imagina que em 8 horas de trabalho, né, você vai conseguir fazer 30% a mais disso. Ou seja, você vai ganhar umas 2, 3 horas de folga por dia se você adotar ferramentas digitais para te ajudar. Também melhora resultado, né? Se a gente for pensar em impacto financeiro, que é uma coisa que todas as empresas medem de algum jeito, todas as empresas líderes em maturidade digital, em ferramentas, tiveram um acréscimo aí do que a gente chama de Earnings Before Interest, Taxes and Amortization, né? Que é o EBITDA, ou EBITDA, como a gente fala aqui no Brasil, que ele é como se fosse uma aproximação da geração de caixa operacional da empresa, né? Então, o aumento de caixa foi 3 vezes maior do que as outras empresas. Então, olha, a produtividade aumenta, ou seja, você vai ter mais tempo para fazer as coisas que você faz, o lucro da empresa aumenta e a tua eficiência operacional também vai aumentar. Né? A Century, eles detectaram que com essa implementação de ferramentas digitais, ajuda essas empresas a aumentar a produtividade do trabalho de 15 a 30% também. Então você não só faz em menos tempo, mas você faz melhor também. A tua eficiência operacional vai funcionar melhor. Então,
vamos confiar na ciência aqui, vamos confiar nos números, são pessoas que estavam dedicadas em estudar, e vamos olhar quais ferramentas que eu escolhi para trazer para a gente aqui. Eu tentei pensar em ferramentas que pudessem ajudar todo mundo que está aqui, né? Então, ferramentas mais amplas, que tivessem um alcance um pouco maior, mas existem ferramentas super específicas que a gente vai passar ao longo do ano por elas aí, ao longo nas aulas do sindicato. Dia 25 a gente vai falar de muitas delas, inteligência artificial, mas ao longo do ano aí nós vamos falar de diversas ferramentas. Eu sou um aficionado por ferramentas, testo muitas delas, estou testando três ou quatro aqui durante a nossa apresentação. Vocês vão ver que vai ajudar bastante no dia de vocês. Não são todas que a gente adota, mas as que a gente adota realmente mudam nosso jeito de fazer. A primeira ferramenta que eu quero apresentar para vocês, ela é uma ferramenta de listas, né? E tem um monte de ferramenta de listas. E por que que a lista é importante, né? Isso tem um outro estudo de neurociência que diz para a gente que a gente consegue equilibrar na mente só quatro pensamentos simultaneamente, né? Em média, uma pessoa consegue ter quatro pensamentos ao mesmo tempo, são informações que você consegue armazenar na tua mente. Lógico que para a gente que trabalha em escritório, com a cabeça o tempo todo e tal, costuma conseguir um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Eu brinquei aqui, talvez menos se você for homem, porque tem um mito que diz que mulheres conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo, mas não tem tanto a ver com genética, tem a ver com a prática, com o comportamento delas. As mulheres têm que lidar com mais coisas ao mesmo tempo, né? Muitas vezes cuidando das coisas da casa, cuidando da família, e elas treinam isso mais, então elas fazem com que você consiga equilibrar mais coisas ao mesmo tempo. Mas você percebe, só quatro coisas ao mesmo tempo, a gente, durante o dia de trabalho, a gente faz muito mais, né? Por que que lista é importante? Por que que lista tem esse poder tão grande? Porque elas trazem alguns benefícios muito interessantes, né? Tem um neurocientista que chama Daniel Levitin, que ele fala que a lista ela libera espaço mental. Né? Ou seja, quando você lista as coisas de um jeito que fique claro para você, você libera memória mental, teu cérebro fica menos estressado. Além disso, também fazer a lista ajuda você a priorizar, a planejar, a gerenciar o seu tempo e a desmembrar grandes projetos em tarefas menores e mais gerenciáveis. Eu vou passar uma ferramenta de inteligência artificial aqui que faz isso maravilhosamente para vocês. E uma outra coisa que acontece também é que quando você escreve o que precisa ser feito, você leva para o papel aquela confusão que está na sua cabeça e te obriga a organizar o que você estava pensando. E tem também o sentimento de satisfação pessoal, né? Quando a gente consegue fazer e riscar a lista do papel. Eu adoro essa sensação de você riscar as tarefas do papel, assim, é bem legal. Tem um outro dado legal de trazer sempre também sobre o poder das listas, que é, eu brinco que as listas podem fazer você ser mais bem-sucedida, bem-sucedido. E tem um psicólogo que chama Jordan Peterson, que ele fala que a definição de objetivos indica que os estudantes têm um desempenho notavelmente melhor quando eles seguem um processo que envolve refletir sobre os seus hábitos. Né? E elaborar uma lista te obriga a refletir sobre os seus hábitos. Aí você tem um desempenho notavelmente maior. Você vê uma coisa simples, às vezes, que muita gente, às vezes, a gente não faz, mas aí você vai lembrar, por exemplo, de quando você faz a lista para ir ao mercado, que você compra melhor, mais rápido. Quando você faz a lista de resoluções de ano novo, você consegue fazer mais coisas. Esses achados desse psicólogo, do Peterson, estão em linhas com as outras descobertas de 2013, que foi um estudo que diz que os funcionários conseguem aumentar a produtividade em 10% se eles traçarem objetivos específicos, né? E a mesma ideia vale para metas pessoais aí, de longo prazo. As listas vão ajudar você a economizar tempo e dinheiro, como eu falei, do supermercado. Ela te ajuda a manter o autocontrole, né? Assim como a lista do mercado evita que você compre coisas que você não devia, né? Ou que você fique andando pelos corredores sem lembrar o que você precisa em casa, com as suas tarefas do seu dia é a mesma coisa. Você vai ficar menos tempo rodando, menos tempo girando, e elas também elevam a tua autoconfiança, né? Quando você não tá com a sensação de insatisfação com a vida, de tudo que você já conquistou, as coisas pequenas, as grandes, uma forma simples de você se lembrar, né, desde sucessos pequenos até triunfos muito grandes, é você ter as listas para olhar lá, falar, nossa, quanta coisa que eu fiz hoje e tal. Tem uma ONG que combate doenças mentais, chama Mind, que ela recomenda que a gente faça uma lista de 50 coisas que a gente gosta sobre a gente mesmo.
né? E mesmo que a gente leve semanas para fazer essa lista, porque diz que depois disso a gente começa, pede ajuda para outras pessoas, para fazer para as pessoas que você conhece, que a gente compreende melhor e valoriza melhor as nossas qualidades também. Por último, você vai lembrar que as listas elas vão ajudar a prevenir erros. Não sei se vocês já viram em hospital, os médicos e as enfermeiras, eles têm um monte de checklists, né? Eles usam esses processos de checklist. São profissionais, estudaram anos para estar ali, têm anos de experiência, mas eles têm as checklists de cada processo que eles fazem ali, porque evita prevenir erro, né? Organização de casamento é outro lugar onde tem muito isso. Viagem ao exterior também tem muito isso. Você percebe que é uma ferramenta muito importante. E as listas também vão ajudar você a manter o foco. Tem um efeito que chama efeito Zeigarnik, que pode estar te atrapalhando e você nem se deu conta. Que o nosso cérebro, ele recorda, ele lembra das tarefas que a gente deixa sem cumprir melhor do que das coisas que a gente já concluiu. A gente lembra mais das coisas que a gente deixou de fazer do que as coisas que a gente fez. E aí você acaba tentando focar em algo importante e aí fica distraído por questões que você acabou deixando em aberto. Para evitar isso, os psicólogos sugerem que vocês façam listas, né, de objetivos e tal. A lista também vai ajudar você a enfrentar coisas que você vinha adiando. Em suma, de suma importância. Vão ter muitas ferramentas para vocês fazerem listas. Eu vou recomendar uma delas para vocês, que foi que eu achei que talvez grande parte de vocês, se não a maioria de vocês, já tem acesso e não sabe, né? Que ferramenta que é essa que vocês já têm acesso para fazer lista e não sabem? Deixa eu voltar, depois eu volto para o livro para falar a respeito dela para vocês. Primeiro, papel e caneta, que todo mundo já tem, né? E aí, nesse caso, usar papel e caneta é legal porque melhora um monte de coisa que a gente não percebe, né? Melhora a caligrafia, alivia o estresse, melhora a criatividade, melhora a sua concentração, sua coordenação motora. Então, pô, mas você veio dar uma palestra sobre ferramentas digitais e tá recomendando que a gente use a analógica? Pô, também é um equilíbrio isso, né? Você vai ver que a escrita ela vai ajudar você a aumentar a sua compreensão da aprendizagem, porque enquanto você escreve, eu sou assim, quando eu estou escrevendo, eu estou gravando as informações, ajuda a definir prioridades, escrever. Quando a gente se sente triste ou estressado, materializar os pensamentos, escrever à mão, né, como se fosse uma terapia, melhora a memória de você quando você está escrevendo e também vai estimular a criatividade, porque tem outros aspectos ligados à vertente artística que a caligrafia, né, só ela consegue dar conta, e por isso que o nosso processo de alfabetização é tão ligado à caligrafia. Né, uma outra coisa que o papel e caneta tem que o digital não tem é a questões de privacidade, né? Tem coisas que são melhores são escritas em papel e caneta porque o digital ele está aí para facilitar muitas coisas, mas para complicar outras. Não tem muitos benefícios aí. Mas falando agora de uma ferramenta digital, né, que vocês podem fazer, é o Microsoft To Do, né? Que ferramenta que é essa? Ela é uma ferramenta integrada a todo o ambiente do Office da Microsoft. É super simples, super eficiente, ele é acessível via navegador ou via aplicativo do celular. Eu vou mostrar a tela dele aqui daqui a pouco para vocês verem. Provavelmente todos vocês já têm esse recurso instalado no computador do trabalho, ou se não tiverem, tem a licença já para instalar. Ele é integrado, ele vai sincronizar com o Outlook de vocês, vai sincronizar com o Microsoft 365, se vocês estiverem usando o Office, o Word e o Excel. E você consegue usar as tarefas integradas, né, entre todos os aplicativos lá no Word, no Excel, no PowerPoint, no Outlook. Ele é compatível com o Teams, então dá para você compartilhar tarefas e colaborar diretamente por elas dentro do Microsoft Teams. Ele tem uma organização inteligente, personalizada, né? Deixa eu já mudar aqui o compartilhamento, que eu quero que vocês vejam a ferramenta funcionando aqui. Ó, cadê ela Bruno, aqui? enquanto você compartilha, só dar um recado aqui, pessoal. Pode dar. Pessoal, eu sei que vocês estão prestando atenção, tudo, só lembrando que depois a gente tem um jogo de perguntas e respostas. Várias coisas que o Bruno tá falando aqui estarão nesse jogo, tá? Então, aproveitem que depois a gente acaba utilizando. Pode seguir, meu amigo. Ótima dica, hein? Essa daí, muito boa. Agora há Ó, pouco essa eu ia aqui. falar, anota isso aqui que ele falou. Daí eu falei, não, deixa eu ficar quieto, mas não vou dar dica para todo mundo, não. A gente aproveita para fazer embutir algumas coisas aqui no discurso, né?
Então, essa aqui é a carinha dele. Ele tá escuro assim porque eu uso tela escura no meu navegador, né? Mas normalmente ele é clarinho. Eu uso tela escura para tudo, para não cansar muito os meus olhos. Você vê que do lado esquerdo aqui ele tem as tarefas que você pode, do seu dia, né? Você pode categorizar as coisas como importante, então você coloca essa estrelinha. Tá muito pequeno, senão aumenta um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho o zoom para vocês enxergarem um pouco melhor. Pronto, agora Tá tá um melhor. pouquinho Agora, mais. para Tá mim, pelo melhor, menos, já né? dá para ver. Legal. Então tem uma estrelinha aqui no canto direito, ó, que você pode marcar ela como importante, e aí ela fica separada numa lista de tarefas importantes, né? Tem também você pode criar listas personalizadas. Você vê que eu tenho aqui, ó, uma lista profissional com os projetos todos. Então, os projetos que eu tenho pela Vertem, que é uma outra empresa que eu estou atendendo agora, o Sinfac, ó, a palestra de hoje está aqui, ó, né? Aí você pode ticar ela aqui, ó, pronto, a palestra já foi. Ela traz até um barulhinho. E da escola, né? São as tarefas que eu coloco aqui, as coisas que eu tenho de estudo, né? Tanto do curso que eu estou fazendo quanto do templo. E você cria essas listas personalizadas, você pode planejar tarefas, né? Quando você vai criar uma tarefa nova, você vai adicionar ela aqui em cima, né? Então vou colocar aqui, ó, estudar ferramentas digitais, né? Vou dar um enter nela aqui. Se eu clicar nela, ela aparece aqui do lado, eu consigo adicionar etapas nela, né? Se ela precisar de muitas etapas dentro dela. Posso mudar o prazo dela. Então, de hoje eu posso colocar para amanhã, para a próxima semana, posso escolher uma data diferente. Posso colocar um lembrete para mim mesmo, né? Se eu quiser lembrar que eu tenho que fazer isso mais para frente. E também posso pedir para ela se repetir. Uma outra categoria eu posso colocar um arquivo que está relacionado com essa tarefa, que às vezes facilita na hora de resolver. Eu já vou anexando os arquivos aqui mesmo. Se você tiver pelo Outlook, você já vai colocando os arquivos que você vai usar. E anotações que você vai acabar usando aqui. Eu coloco bastante anotação aqui, né? Coloco coisas que vou precisar fazer e tal. Essas categorias, elas têm cores, né? E aí você escolhe para qual cor você vai usar cada categoria. Então, por exemplo, eu escolho para a categoria vermelha, eu coloco as coisas da escola, né? Ou as coisas que eu tenho que estudar, que são de fazer sozinho. A categoria azul são coisas que eu escolhi colocar, que eu faço com outras pessoas. Você vê que só esses pequenos passos que a gente já está avaliando uma tarefa especificamente, né? Você já está refletindo a respeito do seu dia a dia, do seu jeito de fazer. E essa é uma ferramenta muito importante. Ela vai usar uma coisa que grandes profissionais usam, grandes nomes usam, fazem listas, e é uma ferramenta que está super integrada, tanto com o seu Outlook, com o seu Google, com o Google, não, desculpa, com o Word de vocês, com o Excel de vocês, com o PowerPoint, com todo o Teams. Você pode delegar a tarefa para alguém, pode ver as tarefas aqui dentro, ó. Então já está aqui a tarefa de estudar as ferramentas digitais marcada para hoje. Eu vou trocar para estudar amanhã, ó. Então ela ficaria para amanhã. Vou colocar um lembrete ainda hoje para mim. Você pode colocar o horário do lembrete para você também. Tem o aplicativo que você pode baixar, tem extensão para o navegador que você pode baixar para te ajudar também. Colocar isso no dia a dia é muito fácil. Ele é tão integrado ao Outlook, ó, que ele fica como se fosse aqui embaixo. Aqui você tem acesso aos arquivos, aqui você tem acesso ao Teams, aqui você tem acesso ao calendário e aqui você tem acesso ao teu e-mail, né, ao teu Outlook. Porque ele é super integrado ao Google já. Se você quiser, e para vocês terem uma ideia, ele está tão avançado o To-Do que ele está com a mesma interface do melhor aplicativo de listas que existe, que é o Todoist. Né? Eu usei o Todoist, eu assinei o Todoist por muito tempo, mas eu estou migrando de volta para o Microsoft To-Do de tão bom que ele está ficando, porque além de ser gratuito, né, tá junto com o meu pacote Office, ele está com a mesma interface, com os mesmos recursos, está funcionando super bem. Então, essa é a primeira ferramenta digital que eu queria passar para vocês. Vocês veem que ela é uma questão de mudança de comportamento. E eu vou trazer mais duas ferramentas rapidamente aqui para a gente poder estudar juntos. Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui da minha apresentação com vocês. Pronto, está aqui. Além das listas, né, o que é muito importante a gente fazer? Lembra que eu falei para vocês de dividir, né, uma tarefa? Às vezes você pega uma tarefa e fala assim, vou mandar não sei o que lá pelo correio. Só que mandar uma coisa pelo correio envolve muitas outras subtarefas que às vezes fazem com que a gente adie, porque a gente pensa que é muito grande naquilo. Quando você pica uma tarefa grande em tarefas menores, ela vai te ajudar a fazer aquilo com mais eficiência, né? A refletir sobre como fazer, a fazer com mais eficiência e a destravar, para não deixar tudo para a última hora.
Você fala assim, vou fazer a declaração de imposto de renda. Putz, mas fazer a declaração de imposto de renda, você precisa separar todos os recibos, instalar o programa no computador, você precisa levantar, fazer o levantamento financeiro, precisa pegar todos os seus extratos do banco, tem um monte de outras tarefas grandes dentro dela, que se você não divide, fica muito difícil. E essa ferramenta aqui, a Goblin Tools, ela é uma ferramenta de inteligência artificial que vai ajudar vocês a organizar e a planejar essa quebra de tarefas complexas em etapas menores, tá? Como é que ela funciona, a Goblin Tools? Deixa eu mostrar para vocês que ela é fantástica. Essa daqui eu fiquei muito encantado quando eu descobri. Aqui compartilhar de novo. Olha ela aqui, ó. Deixa eu dar um share nela aqui. Então, ela tem uma interface super simples, lembra um pouco o Google, né? E aí você pode colocar aqui, né? Que item que você quer colocar. Mas eu não leio inglês. Não tem problema. Você pode pedir para o navegador traduzir para você essa tarefa aqui. Né? E aí ele vai traduzir usando o Google, fica bem fácil de usar. Você coloca a tarefa aqui, ó, fazer uma limonada. Aí você dá um enter nela aqui. O que ele vai fazer? Vai aparecer aqui embaixo, numa lista de tarefas para você, e ele tem uma varinha mágica aqui do lado, ó. Você vê que ele já coloca até um emoji, ele já entendeu que isso aqui é uma coisa de comida, né? Ele coloca um emojizinho. Quando você clica aqui na varinha mágica, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar essa tarefa em diversas tarefas menores, ó. Então ele fala, ó, espremer limões para extrair o suco, adicionar água no suco de limão, misturar açúcar a gosto, adicionar gelo, servir num copo. Então ele já pica a tarefa para você e você consegue exportar essa tarefa também, ó. Você consegue adicionar uma subtask, você consegue dividir isso aqui, mandar para outros lugares, ó. Você pode mandar para o Todoist mesmo, pode copiar na área de transferência, você pode salvar num arquivo de Excel. E para tarefas grandes, isso aqui é fundamental, né? Você ir poder cortando as tarefinhas, você vai conseguindo pegar uma tarefa grande e ele faz tudo via inteligência artificial integrado. Então fica aí essa dica do Goblin Tools, né? Que é o Magic To Do, que ele pica listas usando inteligência artificial, super legal. Essa primeira aqui ele errou, mas aí você vai corrigindo ele aqui. Você pode clicar para editar também o texto dessas tarefas aqui. Ele é bem útil, bem legal. Tem um outro livro aí, terminando essa coisa de listas, né? E eu queria recomendar um livro para vocês, que vou deixar ele aqui, o QR Code dele. O bom de quando eu recomendo o livro é que eu já logo mando para vocês o link de professor, que a gente, como professor, a gente tem dicas, né? A gente tem descontos dentro da Amazon. Então a gente consegue compartilhar o, o, o desconto com vocês também. Eu queria compartilhar com vocês esse cara aqui, ó, que é A Única Coisa. Né? Esse livro aqui, 2 milhões de exemplares vendidos, primeiro lugar na lista do The New York Times, do Wall Street, foi eleito um dos 100 melhores livros de negócio de todos os tempos. O que se aprende nesse livro? Você aprende a reduzir o foco para se concentrar no que é mais importante, a criar listas de sucesso, a eliminar atividades desnecessárias, empregar sua energia de forma mais eficaz. E aí ele fala muito, eu vou dar um resumão aqui para vocês, que a gente tem que saber qual que é a coisa que a gente tem que se concentrar naquele dia. No seu dia você vai conseguir fazer uma tarefa, né? E é como é que você consegue se concentrar para pensar o tamanho dessa tarefa, o jeito de escrever essa tarefa, é a única coisa que ele fala no livro aqui, ele ensina nesse manual. Foi um dos melhores livros que eu li na vida esse aqui, por isso que eu sempre recomendo, quando eu falo de listas, para todo mundo que eu converso aí ao longo das minhas palestras. Já validaram aqui sua informação, Bruno. Já duas, três pessoas mandaram aqui. Esse livro é ótimo, esse livro é excelente e tal. É maravilhoso mesmo, galera. Eu recomendo porque ele é muito legal. Que legal que já teve gente que já conhece ele aí, porque realmente é muito legal esse livro aí. Vamos passar para a próxima ferramenta? Eu não podia deixar de falar de inteligência artificial um pouquinho aqui com vocês também, né? E muita gente usa o ChatGPT, o Copilot, o Gemini, né? Agora o DeepSeek, né? Também está usando, como se ele fosse o Google, né? Porque a gente está acostumado com o Google e a interface é parecida, a gente acaba usando a mesma coisa. Qual que é a diferença, né? Às vezes você já deve ter ouvido falar o pessoal falando assim, nossa, mas fulano usa o GPT como se fosse o Google. Por quê? Qual que é a diferença de usar o GPT e o Google? A diferença principal, né, entre você usar uma ferramenta de busca, o Google é uma ferramenta de busca,
né? Ou seja, ele é uma ferramenta de indexação, é uma ferramenta de localização, é uma ferramenta e de você usar uma ferramenta de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT e o Perplexity, está na forma de como as informações são processadas e apresentadas. Né? Uma ferramenta de busca tradicional, ela vai retornar links para a web que tem informações relevantes para a pesquisa, ela depende da indexação de sites, de ranqueamento de SEO, o usuário, a pessoa, né, precisa navegar pelos links para interpretar seus conteúdos. Normalmente ela não processa e nem sintetiza informações para vocês. E uma ferramenta de inteligência artificial, de generativa, ela inventa coisas, é uma ferramenta de inventar coisas. É a diferença entre um alicate e um martelo. Dá para martelar um prego com um alicate? Dá, mas não vai ficar bom. Você corre o risco de se machucar. Dá para arrancar um prego da parede com um martelo? Dá, mas não vai ficar tão legal. Pode acabar causando acidentes. Porque a ferramenta de IA generativa ela inventa coisas. Né? Se você quer uma lista de fontes para explorar, aí você usa uma ferramenta de busca. Se você quer respostas diretas, resumidas e explicadas, aí você usa uma ferramenta de IA generativa. E se você quiser o melhor dos dois mundos, você vai usar o Perplexity, né? Que é essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês aqui. Se eu troco de tela assim, vocês conseguem ver quando eu troco assim? Faz um joia para mim assim. Legal. Então não Sim, preciso nem ficar tô vendo, tá descompartilhando com. aqui. Maravilhoso. O Perplexity, ele junta o melhor dos dois mundos, tá? O que que ele faz? Quando você faz uma busca dentro dele, você ele não só busca, como ele é uma ferramenta de inteligência artificial de busca. Então ele junta o melhor dos dois mundos. Então eu vou colocar aqui, ó, quais as melhores ferramentas digitais de lista de tarefas. E aí vou perguntar para ele. O que que ele vai fazer? Ele vai fazer uma busca usando um sistema de inteligência artificial de indexação. Ele é uma ferramenta de IA generativa, ele vai fazer um resumo para mim, vai me dar as fontes desse resumo. Se eu quiser buscar imagens, buscar vídeos, gerar imagens a respeito disso, eu posso gerar. E ele já me dá o resultado. Em vez dele me dar uma lista de links, ele também dá a lista de links, mas ele me dá um resumo, né? Ele fala aqui ó, do Flow, o Toodledo, o Google Tasks, o Todoist, o Remember the Milk, ClickUp, Trello, Keep, o Anydew. Você vê que ele vai passando várias ferramentas aqui para você e ele já gera perguntas relacionadas também. Né? Então, se você quiser continuar o papo com ele, é que você pode continuar. Ele é o melhor dos dois mundos, né? É o futuro do Google isso aqui. O Google está caminhando para ser esse negócio. Que vocês vão ver que agora toda vez que você busca no Google aparece lá em cima um resumo de IA, né? Do que você está buscando, porque o Google está tentando chegar nesse resultado aqui da Perplexity. Ele também tem outras ferramentas interessantes, mas um pouco mais avançadas, que pesquisando você pode armazenar, como por exemplo os espaços, né? Você pode criar espaços de busca, onde você busca sobre a minha disciplina de trabalho, que é o Product Discovery. Eu gosto muito de jogos, então também tem um espaço onde eu busco sobre jogos, e aí ele vai também me trazendo mais informações a respeito disso, ele vai personalizando essa experiência, além de muitas outras informações super legais. Então, essa é a segunda ferramenta que eu queria apresentar para vocês, uma ferramenta digital super legal, que é o Perplexity, e eu não recebo nada por isso, mas não custa falar, eu sou cliente da Vivo. Quem for cliente da Vivo tem 1 ano de Perplexity Pro gratuito, você não precisa pagar por ele, né? Então você tem eu deixei o QR Code ali também. Então quem quiser usar a versão Pro dele nem vai pagar os $20, porque a Vivo oferece gratuitamente para gente o ano de Perplexity Pro. E é uma ferramenta diferenciada. Vocês vão ver que vai agilizar muito a vida de vocês quando vocês estiverem buscando as coisas dentro dela, tá bom? Uma outra ferramenta que eu quero apresentar para vocês é o seguinte: a gente sabe que, eu não sei se você sabe disso, né? Mas 400 horas de vídeo são enviadas para o YouTube a cada minuto, por minuto. 400 horas de vídeo são enviadas para o YouTube a cada minuto. O YouTube, hoje em dia, ele já é uma ferramenta de busca, ele já é mais usado do que o Google como ferramenta de busca, pelas gerações mais novas, né? E agora o TikTok está virando essa ferramenta também, né? Que as pessoas buscam a pergunta lá no Google, agora as pessoas estão buscando no YouTube. E se você for pensar nesse número, 400 horas de vídeo enviadas por minuto para o YouTube, quer dizer que mais de 500 mil de horas de vídeo são enviadas por dia, ou seja, 476 mil horas de conteúdo, né? E mais de 200 milhões de horas são enviadas por ano. 210 milhões, 240 mil horas de conteúdo. Ou seja, hoje, se você parasse para assistir tudo que tem no YouTube, você ia levar 70 mil anos.
para assistir tudo que tem lá no YouTube. E aí pensa que há 70 mil anos atrás a humanidade sobreviveu a um apocalipse, a pior erupção vulcânica dos últimos tempos, aconteceu na Indonésia 74 mil anos atrás. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou trazendo esse número gigantesco para você? Para justificar por que eu estou trazendo o vídeo highlight para você. Né? Quando você fizer uma busca, quando você quiser ver algum conteúdo no YouTube, antes de você decidir se você vai assistir aqueles 12, aqueles 15, aqueles 20 minutos de vídeo, que tem vídeos longos que são muito úteis no YouTube, você pode usar o vídeo highlight. Como é que o vídeo highlight funciona? O vídeo highlight funciona da seguinte forma: ele é super simples, também está em inglês, mas você consegue traduzir pelo navegador, né? Você loga usando a sua conta do Google. Vocês vão ver que eu vou usar aqui a minha credencial do Google para logar. E aí você vai pegar aquele vídeo que você está em dúvida se você vai assistir ou não, e você vai colocar ali nele, né? Primeiro você vai configurar o teu idioma nele ali, e você vai vir aqui nesse campo aqui, né? Você vem aqui nas configurações dele, coloca aqui a tua língua, né? O idioma da ferramenta, que é português. Se você quer que ele resuma por pontos únicos, ou se você quer que ele resuma por sumário, eu sempre costumo usar o sumário. E depois você volta para o teu workspace aqui, ó, sai das settings. Tem um campo aqui. Você vai colocar o link do vídeo do YouTube que você quer assistir aqui, e aí ele vai abrir para você uma janela magnífica, aonde o que ele faz? Ele resume o vídeo para você, né? Ele dá os temas que foram falados, o tempo em que cada coisa está sendo falada, né? Ele faz uma espécie de uma escaleta do vídeo para você ter uma ideia, você consegue passar o olho e falar, pô, mas o que eu queria ouvir é isso aqui sobre gêmeos digitais, a qualidade de fluxo de dados. Então eu vou direto para os 7 minutos e 40 segundos. Bicho, já pulei, já economizei 7 minutos de vida aqui, né? Enquanto eu tava vendo isso. Aí, dá para você dar uma olhada no que o vídeo faz. Se você quiser olhar só os pontos-chave do vídeo, sem o resuminho, você vem aqui nos key points, ó. Ele vai gerar os key points pra gente do vídeo, ou seja, são o sumário, né? Os principais itens que aquele vídeo vai passar. Então ele fala, ó, primeiro sobre a introdução e inteligência artificial, aí ele vai passar em tópicos sobre cada uma das coisas, o que são personas digitais, parará. Se você quiser usar pegar a transcrição exata do vídeo, ele também faz. Você vem aqui no transcript, né? Ele pega a transcrição do vídeo, ó. Quantas vezes a gente não precisou da transcrição? Às vezes até por causa de algum tutorial que a gente vai passar para alguém, né? Faz a transcrição. E tem uma outra ferramenta magnífica que é o chat. Né? O que que é o chat? Você pode conversar com um vídeo do YouTube. Né? Então eu posso pegar aqui e perguntar para ele aqui, ó. Este vídeo fala sobre exemplos. Eu vou perguntar melhor. Ó, quais exemplos de gêmeos digitais que este vídeo apresenta? E aí eu vou perguntar para ele. Olha lá, os exemplos de gêmeos digitais apresentados em vídeos incluem aplicações da indústria, uso de gêmeos digitais em bancos, exploração de comportamentos consumidores, e ele dá o tempo também, ó, 198 segundos, 139 segundos, ele mostra onde está cada coisa. Então, às vezes você quer saber uma coisa sobre um vídeo específico, pergunta aqui para ele antes de você assistir o vídeo inteiro, né? Vai poupar muito tempo e vai ajudar bastante também outra ferramenta digital que, a meu ver, fundamental, gratuita, fácil de usar e que realmente faz muita diferença no nosso dia a dia. Por último, quero apresentar para vocês o GPT-0, né, que é muito legal esse cara aqui, que ele detecta se um texto foi gerado por inteligência artificial ou não. Né, ajuda a gente a identificar conteúdos automatizados. Às vezes é legal a gente saber se aquele texto foi gerado por inteligência artificial ou não, principalmente agora que a gente está usando muita coisa da inteligência artificial como fonte na internet, tem muita gente usando, né, a inteligência artificial para gerar conteúdo digital. Então você vem aqui no AI Detector, né, o GPT-0.me, e aí você coloca o texto aqui, né, que ele gerou. Então eu vou pegar aqui, ó, esse texto aqui gerado por IA, ó, e vou colocar nele ali, ó. E você pode até dizer scan for AI. Você pode fazer upload também, se tiver com algum arquivo, um doc, uma imagem, ele pega texto de imagem também, se você quiser. E aí você escaneia por IA e ele vai mostrar para você se o texto foi gerado.
Ó, eles estão muito confiantes de que esse texto foi gerado por IA, né? Ou seja, ele não só mostra para você se foi ou não, mas ele também te diz o grau de confiança e que parte do texto que ele está falando, né? Eles suportam português, ele fala que o texto é pequenininho, então pode não ser tão acurado, e ele fala ó, que eles estão muito confiantes. Então, essa é outra ferramenta bem legal. Ele funciona no gratuito até 50 mil caracteres, né? Então, é uma ferramenta bem legal para a gente, às vezes, testar e descobrir se o texto foi ou não gerado por inteligência artificial. Infelizmente, nosso tempo está acabando juntos, mas eu gostaria de recomendar mais um livro para vocês antes da gente ir embora aqui, que é o Indistraível, do Nirei Yuval. É um dos melhores livros que eu li no ano passado, esse aqui. Com o aumento dessa dependência das plataformas digitais, né, a gente precisa reaprender a praticar o nosso relacionamento saudável com tecnologia. Né? Nesse livro aqui, o autor ele entrega o antídoto contra um feitiço que ele mesmo ajudou a decifrar num livro anterior dele. O primeiro livro dele chama Hooked, que é tipo engajado, onde ele pega a neurociência e ele ensina a gente como criar produtos e serviços que viciam as pessoas. Então, como é que o Instagram vicia a gente? Como é que o Pinterest vicia a gente? Como é que os aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, o Viber e o Telegram, viciam a gente? Que ele ensinou, né, essas pessoas a fazer isso. Aí depois ele se percebeu a besteira que ele tinha feito, o livro virou um estouro de vendas que realmente é muito bom, e ele criou o antídoto, que é o indistraível. O que ele conta no indistraível para a gente? Ele conta alguns dos princípios para a gente entender gatilhos internos, identificar e lidar com as emoções que distraem a gente. Como é que você domina gatilhos externos, né? Ou seja, como é que fatores externos capturam a nossa atenção. Ele te ensina a fazer um plano de ação para você estruturar seu tempo e seu espaço para evitar distrações. Ensina a construir uma rotina mais saudável de hábitos e produtividade, ou seja, um guia prático, profundo, baseado em anos de pesquisa e experiência prática do cara que é um especialista. Super recomendo esse livro. Vai te devolver a tua ferramenta mais importante, que é a sua mente, a sua atenção, o seu foco vai devolver para você. Então não poderia ir embora sem recomendar esse livro aqui para vocês. Quero agradecer aí a todos vocês. Quem tiver curtido, quiser mandar um oi lá no LinkedIn ou quiser mandar alguma pergunta no WhatsApp, fica super à vontade. Eu demoro às vezes para responder, porque eu estou em intervalo entre uma palestra e outra, entre uma aula e outra, mas eu respondo todo mundo que me escreve. Então fica à vontade lá para me responder. E mais uma vez agradecendo aí ao Sinfac, à Abrafesc, a todo mundo que participou e parabéns a todos os presentes aqui. Obrigado por mais essa oportunidade. Vejo vocês dia 25 com mais um monte de ferramenta legal, mais especificamente sobre inteligência artificial.